Fala pessoal, seja bem-vindo à Casa do Jardim. Hoje nós vamos trazer um pouco mais de conteúdo verde para você. Então, roda essa vinheta aí. Fala pessoal, então, hoje nós vamos trazer um pouquinho aqui sobre um conteúdo muito interessante que muita gente tem dúvida, muita gente vem me perguntar sobre adubação com NPK. Você sabe o que significa as siglas NPK? Primeiro, NPK é um adubo, um fertilizante, e eu trouxe aqui para vocês as siglas NPK. Então nós temos nitrogênio, fósforo e potássio. E para que serve cada sigla dessa? Para que serve o adubo NPK? Primeiramente, o NPK ele vai ajudar no crescimento, vai ajudar nas folhagens, vai ajudar no amadurecimento das raízes e na frutificação. Então eu vou passar aqui para a gente poder explicar um por um o que se trata esse adubo. Então vamos falar um pouquinho do nitrogênio. Para que serve o nitrogênio? Ele serve para algumas das melhores qualidades. Ele é o principal nutriente que uma planta precisa. Todas as plantas precisam de vários nutrientes, mas os três principais nutrientes que a planta precisa, a gente costuma dizer que é o arroz com feijão das plantas, é o nitrogênio com fósforo e potássio. E aqui agora o nitrogênio, para que ele serve? O nitrogênio serve para você ter aquelas folhas verdinhas, para as suas plantas estarem vigorosas, estarem verdes, com a folhagem bonita e bem vistosa, tá? Então, ele primeiramente é absorvido pelas raízes, ele mantém as folhas e o caule bem verde, bem bonito, bem forte, e ele promove o desenvolvimento dos tecidos, ele reproduz as folhagens das plantas. Então a falta do nitrogênio na planta, ela faz com que as plantas fiquem amareladas, perdendo a coloração verde. Então talvez você esteja vendo aí na sua casa, no seu jardim, algumas folhas amarelas e provavelmente é devido à falta de nitrogênio no solo, tá? Vamos continuar aqui com a segunda parte, que é o fósforo. Fósforo, sigla P, ele é responsável pelo crescimento das raízes, ou seja, ele torna a planta mais forte e mais resistente ao frio. Nesse ponto aqui, onde eu escrevi ele dar mais massa aos frutos, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, sobre o pomar, e eu vou explicar um pouquinho disso. Porém, a falta do fósforo, ele faz um crescimento debilitado. Ou seja, se a sua planta está com aquele crescimento ruim, está um pouco estranho o crescimento nela, é porque certamente ele está com falta de fósforo, tá? E agora, falando aqui sobre o potássio, a sigla K, ela é responsável pelas funções vitais da planta. O que são as funções vitais? Da aparência da planta, dela estar com os frutos todos muito bonitos, ou seja, a resistência a pragas, qualidade dos frutos. O que faz a falta do potássio na sua planta? Ele traz aqui, a falta do potássio, ele afeta muito na qualidade da planta e a possibilidade de um maior aumento de pragas. Então, se sua planta está com grande quantidade de pragas ou algo assim, certamente é porque ela deve estar com uma deficiência de potássio, ok? Então, vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês sobre esses adubos, sobre as proporções. Eu coloquei aqui algo para ficar bem simples, bem didático, bem fácil. O N, nitrogênio, ele ajuda nas folhas, o P, que é o fósforo, ele ajuda nas raízes, e o K, que é o potássio, ele ajuda nos frutos, tá? Então eu coloquei aqui, existem vários tipos de adubo NPK. Existe adubo NPK, o mais comum utilizado pelas pessoas amadoras, onde é mais fácil de encontrar, inclusive, que é o NPK 10-10-10. Tem outros NPKs que são 4, 14, 8, ou tem um 20, 5, 20. Cada um desse é respectivo para um objetivo que você queira ter, tá? Então o que a gente deve avaliar nisso aqui? Em qual o melhor momento para utilizar cada tipo de adubação, cada tipo de adubo como esse. Ou seja, se eu quero aqui, se eu estou plantando a minha hortinha e naquele início do plantio
eu preciso que as raízes peguem, que as raízes se desenvolvam mais rápido, qual que é o melhor adubo para eu colocar? É melhor eu colocar nitrogênio? É melhor eu colocar fósforo? Ou é melhor eu colocar potássio? E aí? Eu te pergunto, responde aí para mim. Primeira coisa, você deve avaliar. Se o fósforo é responsável pelas raízes, a gente tem que colocar um adubo que tenha maior quantidade de fósforo inicialmente, até que as plantas peguem, para que depois a gente vá pensar na folhagem delas. Depois de um tempo, se você está plantando um alface, vamos dar um exemplo, e você quer que as folhas do alface fiquem mais bonitas, fiquem mais vistosas, qual é o tipo de adubo que tem que ter na sua horta? Qual dos três? Qual dos três você acha? O adubo que vai cuidar das folhas, que é o nitrogênio. Então, se você quer ter uma hortinha e que as folhas estejam bonitas, o nitrogênio é o adubo responsável por deixar as suas folhas mais bonitas, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho essa questão do pomar, tá? Vamos falar. A gente tem um pomar, a gente está fazendo um plantio e a gente quer ter frutos muito bonitos. A gente quer ter frutos ótimos, frutos docinhos. Qual que é o melhor adubo para a gente julgar um mês de antecedência da época da colheita desses frutos? Para a gente conseguir ter uns frutos melhores. Vamos lá, potássio. A gente precisa de jogar mais potássio para que a gente tenha uma colheita melhor, com frutos mais bonitos, ok? Mas se a gente está no meio dessa colheita ainda, os frutos ainda não estão maduros, tá? A gente está ali numa fase de crescimento, né, dos frutos, eles estão ali iniciando o seu crescimento, a gente quer trazer um pouco mais de robustez para o fruto. O que a gente precisa de colocar de adubo? Fósforo. O fósforo ele é responsável pelo crescimento das raízes e o desenvolvimento das raízes. Ele que traz a massa dos frutos, ele que faz com que os frutos fiquem mais robustos, ok? Aqui o potássio a gente já falou e o nitrogênio são para as folhas. Tudo isso aqui, gente, ele deve ser misturado e aplicado na terra na hora do plantio ou então ao lado da planta, sempre na terra, e logo em seguida da aplicação é preciso fazer irrigação para poder levar o adubo para o fundo da terra e ajudar nas raízes, ok? Então, vamos passar aqui para finalizar. Eu já falei aqui um pouquinho do pomar, né? Então, no início do plantio, se a gente quer iniciar um plantio, o que nós temos que colocar? Fósforo. Por quê? O fósforo ele traz melhor qualidade de raízes, ele ajuda no crescimento das plantas, tá? Dá mais massa ao fruto. Folhas mais bonitas. Qual que é o adubo para folhas mais bonitas? Voltando um pouquinho. Nitrogênio. Se a gente quer ter uma folha verdinha, uma folha vistosa, uma folha bem legal, o nitrogênio é o mais indicado para deixar o seu jardim com as folhagens bem verdes. E agora a gente tem aqui frutos e plantas com mais qualidade, é o potássio. O potássio deixa a planta com mais vitalidade, ela consegue absorver melhor a água, ela consegue ter uma vida de mais qualidade, deixando um pouco as pragas de lado. As pragas acabam não pegando muito em plantas que têm potássio, que estão sadias, tá? Então ela consegue de fato estar melhor. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui um pouquinho para vocês hoje sobre o adubo NPK de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma super didática, para vocês poderem entender a utilização desse adubo e da próxima vez poder utilizar ele da forma correta. Se você gostou, deixa seu like, escreve aqui embaixo um comentário e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, meu nome é Leonardo Pimentel e você está na Casa do Jardim.